Ajustando seu disfarce, Tsu In-hai se arrumava para se despedir dos pais. Sempre foi obediente, ficando em casa e criando obras bordadas que davam orgulho a seus pais. E apesar de só serem permitidos meninos na Academia Confucius em Hangzhou, o que In-hai de fato queria era estudar. Ela rogou a seus pais para deixarem-na ir à escola vestida como menino, e vendo sua determinação e disfarces espertos, concordaram. Contudo, eles só deram a bênção quando ela prometeu proteger sua identidade e um dia regressar ao caminho que seus pais tinham traçado para ela. In-hai começou sua viagem a Hangzhou. No caminho, se viu numa encruzilhada, incerta sobre por onde ir, quando um rapaz se aproximou. Ao cruzarem seus olhares, eles sentiram uma conexão instantânea. In-hai soube que seu nome era Liang Xiangwo e que era seu colega na academia. Então, os dois caminharam juntos o resto do caminho, imersos na conversação. In-hai se deu conta de que, apesar do disfarce, ela finalmente sentiu que podia ser ela mesma. Os dois decidiram celebrar uma longa e íntima amizade e se converteram em amigos leais. Na academia, In-hai mergulhou nos estudos e estudava com Xiangwo até tarde da noite. Os dois se sentiam em casa desde que estivessem juntos. Compartilhavam um quarto e, apesar de que Xiangwo o estranhava, In-hai sempre usava o banheiro sozinha e abotoava seus roupões grossos até o pescoço independentemente do clima. Às vezes, In-hai ouvia outros estudantes resmungando sobre seu comportamento incomum. À medida que os meses viraram anos, In-hai continuou se sobressaindo nos estudos e sentiu que seu passado e esperado futuro estavam distantes. Os sussurros ficaram mais altos e depois de 3 anos ela precisou ir embora. Em lágrimas, In-hai pediu para Xiangwo visitá-la. Quando In-hai voltou a casa, seus pais disseram que a família Ma da aldeia vizinha tinha mandado um casamenteiro pedir sua permissão para seu filho se casar com In-hai. Seus pais gostaram da união e aceitaram. Tentando esconder sua decepção, In-hai honrou o acordo. Mas enquanto isso, pensava em Xiangwo. Contudo, ele estava distraído. Os estudos, monótonos sem In-hai por perto. Quando Xiangwo finalmente visitou a casa de In-hai, ele se encontrou com uma moça jovem. Ele estava prestes a perguntar por seu irmão, mas quando seus olhares se encontraram, ele reconheceu a jovem que sempre amou. Xiangwo sabia que não aguentaria a separação outra vez e pediu para se casar com ela. Mas com o coração partido, In-hai disse que já estava comprometida com outro. Xiangwo ficou devastado, mas entendeu que In-hai tinha que satisfazer seus pais e se separaram novamente. Xiangwo ficou doente e mais fraco a cada dia. Preocupados, sua família mandou um casamenteiro à família Tsu. Mas devido ao seu noivado atual, seu pai recusou a proposta. Fazer o contrário traria vergonha à sua família. A enfermidade de Xiangwo piorou. E sentindo que não viveria para vê-la casada, Xiangwo escreveu uma carta final. Se In-hai o amasse, ele pediu que queimasse incenso em frente de sua tumba quando estivesse a caminho da família Ma. Quando o dia do casamento chegou, também parecia um funeral. Enquanto a procissão passava sob céus tempestuosos, In-hai se separou do grupo e ajoelhou-se em frente da tumba de Xiangwo, acendendo incenso e oferecendo sacrifícios em lágrimas. De repente, um ruído de trovão soou do alto e um relâmpago acertou a tumba, quebrando a pedra. Sem hesitação, In-hai se jogou dentro. Enquanto seus pais corriam para resgatar sua filha, 2 borboletas saíram da rachadura. Desta vez, In-hai tinha se transformado para sempre. Finalmente liberada, ela podia flutuar eternamente com Xiangwo ao seu lado. As histórias que transmitimos nos ajudam a entender melhor o passado e, às vezes, até o presente. Inscreva-se neste canal e nunca perca um mito.